É isso aí, são 11 horas e 12 minutos em Bocaina. Estamos de volta com o programa Bom Dia da 98. E agora a gente vai conversar com o prefeito em exercício, Naldo Leão, que ontem, dia 1º de abril, assumiu a gestão municipal de Bocaina. A gente vai já conversar com ele. A partir de agora, entrevista no programa Bom Dia da 98. É isso aí, 11 horas e 12 minutos. Agora é hora de entrevista aqui no programa Bom Dia da 98, desta quinta-feira, dia 2 de abril de 2026. A gente vai conversar agora com o prefeito em exercício, Naldo Leão, que anteriormente, antes de assumir o cargo de vice-prefeito, foi vereador por 2 mandatos. Começou a trajetória política em 2016 aqui no município de Bocaina. Nas 2 vezes que foi candidato a vereador, obteve maioria no Legislativo Municipal. Prefeito, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos que nos assistem através da nossa querida Rádio Imaculada Conceição. Grande prazer estar aqui, levando a mensagem, a nossa voz a todas as partes do nosso município. Prefeito, bom dia mais uma vez, prazer em recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio FM Imaculada Conceição. O senhor ontem assumiu, a gestão municipal por um período. Gostaria de começar conversando com o senhor sobre como é que será, porque todo gestor tem um estilo administrativo. A gente conversava aqui informalmente, até então não haverá nenhuma mudança na estrutura administrativa do município, mas o senhor tem um estilo diferente, tanto de fazer administração, como também de fazer política, né? O senhor pertence ao grupo que foi eleito em 2024, hoje liderado pelo prefeito Guilherme Macedo, com o apoio do ex-prefeito, Dr. Erivelto. Então vocês juntos conseguiram êxito nas eleições de 2024. Gostaria de começar falando como é que será o seu estilo de administração, falasse um pouco também sobre o seu estilo de fazer política e tudo, como será esse período que o senhor estará à frente da gestão municipal de Bocaina. Anderson, o nosso prefeito Guilherme Macedo, ele pediu uma licença para tratar de assuntos pessoal. A sua esposa, a doutora Pamela, está grávida e, naturalmente, eu como vice substituirei durante esse período de licença. Nós temos uma afinidade, um jeito de não só de administrar, como de fazermos política. Eu, Guilherme Macedo, os nossos líderes, queridos amigos, doutor Macedo, doutor Erivelto, juntamente com nossos vereadores. Então, coincidentemente, me sinto feliz por fazer parte de um grupo onde nós temos afinidades, onde o nosso jeito de administrar, de fazer política, é parecidíssimo. Veja só, a conjuntura, a estrutura administrativa do município de Bocaina continuará a mesma. Não haverá mudanças no secretariado, porque parte do princípio que o que se está ganhando, temos apenas que permanecer e melhorar. Nesse e quesito, nunca mudar. Nessa parte é até interessante, porque quando às vezes sempre que tem uma mudança de secretariado, às vezes tende a tá tendo um determinado, vamos dizer assim, uma prestação de serviço. Às vezes quando muda, o gestor também, não, vou mudar aqui isso. É como, por exemplo, um time de futebol. A gente vai aqui, a gente vê, por exemplo, eu mesmo, puxando um pouco de sardinha, assistindo meu time ontem, fizeram uma mudança que foi atrapalhar tudo. Então, esse ponto é muito positivo, porque dá continuidade a um trabalho que já vem sendo feito desde 2025. Exatamente. É um trabalho que está sendo feito, estamos obtendo resultados significativos. Na área da educação, temos uma excelente equipe, juntamente com o secretário Omar. Na saúde, na assistência social, nas obras, temos muitos projetos. A nossa administração está iniciando, estamos apenas há 1 ano e 3 meses. Então já obtivemos resultados, então achei por bem continuarmos com a mesma estrutura administrativa.
Claro que nós temos peculiaridades. E essas peculiaridades foi o que eu falei, que eu tenho uma afinidade com o jeito do Guilherme Macedo, do Erivelto, do Macedão e dos nossos vereadores. O que é essas afinidades? É a forma de tratar bem as pessoas, é a forma de se comunicar diariamente com os nossos munícipes, sentindo de perto as suas necessidades, os seus anseios, e com isso, ouvindo muito mais do que falando, e no sentido de termos humildade. Eu parto do princípio que humildade é a base de tudo. Então nós temos humildade em ouvir, em aceitar as críticas construtivas e tentar corrigir. E essa afinidade me deixa tranquilo, confortável em dar apenas uma continuidade, por uma licença do Guilherme, onde nós temos a capacidade de ouvir, de dialogar, a capacidade de sermos humildes, de sermos iguais a todos os munícipes. Um cargo de prefeito, de vice, não nos aumenta o distanciamento nem o tamanho das pessoas. Afinal de contas, somos filhos do mesmo pai, então somos todos iguais. Então, são essas as afinidades que nós temos. Prefeito, da última vez que eu conversei com o prefeito Guilherme Macedo, ele falou dos investimentos que estavam previstos para este ano. Algo em torno aí da casa, se a memória não me traia, na casa dos 10 milhões de reais previstos para esse ano. Inclusive uma construção de uma nova creche, a qual até parabenizo novamente aqui o vereador municipal Idelúcio Barros, que fez uma proposição de nome da nova creche da minha tia Luísa Leal Barros, que foi a primeira professora do município. Não sei em que ponto é que anda a questão do projeto lá de nome, de homenagear. Mas eu queria falar sobre esses investimentos. Como é que vai ficar? Tem dos investimentos que está previsto para esse ano. Se eu reafirmar, falasse novamente quais são esses investimentos. Eu sei que já o piso da educação, na última vez que eu conversei com o Guilherme, eu já vi também que já foi mandado para a Câmara, acho que já foi até aprovado o reajuste, o piso da educação até foi maior. Ele tinha dito que seria maior e realmente foi. Mas queria que o senhor falasse desses investimentos que ele disse que estavam previstos para este ano aqui no nosso município de Bocaina. Anderson, esses investimentos serão numa sigla maior, porque tanto eu como o Guilherme, nós estamos, como diz o ditado, correndo atrás, né, de investimentos que proporcionem melhorias para nossa gente, para nosso povo. Estive em Brasília por diversas vezes e os investimentos serão um pouco maiores. O Guilherme conseguiu, quero dar logo aqui em primeira mão, o Guilherme conseguiu um recurso que revitalizaremos a entrada da nossa cidade, certo? Conseguimos também ampliação e aquisição de iluminação pública, dando mais bem-estar às nossas crianças, aos nossos idosos, a toda a população durante a noite, que possam transitar nas praças. Só se me permite uma parte, prefeito, falando em questão da iluminação pública, eu achei interessante que na Câmara foi discutido lá, recente, que já que vai ter a questão, que poderia também ser vista a questão o espia, chamado como medida de segurança aqui no nosso município de Bocaina. Ontem mesmo no interior onde eu estava ali, não estou por esses dias, ontem mesmo eu ouvi disparos de armas de fogo, ontem de madrugada, entendeu? Então essa questão da segurança com a iluminação, que também ajuda na segurança, tem alguma coisa também nesse sentido desse projeto, assim, que já é desenvolvido pelo governo do estado, né? O espia, que é chamado pelo governo do estado, porque aí também juntava uma coisa a outra com a iluminação pública. Exatamente, nós temos muitos projetos, eu vou relatar alguns aqui. Revitalização da nossa entrada da cidade, construção da creche ali no bairro Besouro, construiremos outra creche na localidade Sussuarana. Temos um projeto que a cidade de Bocaina ficará totalmente iluminada, com iluminação solar, que não requer energia. Se por acaso faltar energia, a cidade continuará às claras. É como se tivesse, no caso, uma espécie de bateria, né? É autossuficiente. Autossuficiente, é.
energia renovável. Temos muita pavimentação em paralelepípedo, calçamento. Vamos quase que eliminar ruas de terra, né? Que no verão é poeira e no inverno é lama. Aí eu vou fazer que nem uma coisa, aí isso aí eu vou agradecer particularmente essa daí, porque eu ando ali pra Malhada, mas esses últimos, até que agora tá bom, porque da última vez que eu tive lá em janeiro, tava aquela costela de raca. O Guilherme Macedo conseguiu também, já estamos, logo iniciaremos obras de asfaltamento, aqui principalmente iniciando ali em frente ao hospital estadual, contemplando várias ruas da nossa cidade. Estão proporcionando bem-estar, porque a cidade de Bocaina, quem chega aqui se apaixona. Então nós que convivemos aqui, nós temos que termos uma cidade que nos traga conforto, satisfação. Então, já conseguimos o asfalto, o Guilherme Macedo conseguiu. Tem uma previsão para quando vai começar esses asfaltos aqui? Logo, não irá demorar. Eu creio que no máximo aí, não quero aqui afirmar, mas... Mas esses investimentos para esse ano, quem toca é o senhor? Exatamente, período, né? Eu tocarei porque eu estou exercendo interinamente, mas o êxito é de todos nós, do nosso grupo. Repito aqui, foi o prefeito Guilherme Macedo que assegurou esses recursos, conseguiu, né? Através dos nossos parlamentares. Enfim, então tem muita obra a ser feita no município de Bocaina. Prefeito, e falando sobre questão, assim, coisa que eu percebo, eu passo uma época mais aqui, outra época mais em Teresina, mais relacionado à economia do município. O que é que o senhor tem em mente? Apesar de ser uma continuidade da gestão, mas, como eu disse no começo, tem a questão do seu jeito de administrar, né? O que é que você pode falar assim em relação à economia no município? Por exemplo, às vezes eu já cansei de vir para Bocaina, às vezes, coisa que a gente via mais 15, 20 anos atrás, a gente tinha mais opções dentro do próprio município de um lazer. E hoje eu percebo que praticamente quase não tem mais um lazer, a não ser a barragem. Mas toda vez que você chegar, você ir para a barragem, apesar de ser um ponto muito bonito, mas o que é que o senhor tem em mente assim relacionado à questão da economia local no município, para fomentar de fato assim a economia municipal? Porque se a gente pegar, por exemplo, algumas cidades vizinhas, tipo Santo Antônio, tudo bem que Santo Antônio é uma cidade maior, né? Que o nosso, acho que tem 10 mil habitantes mais ou menos, se eu não me memória não me traia. População maior, tem uns investimentos, tem a questão do caju, esse quesito. O que é que o senhor pensa em relação ao fomento da economia local aqui no nosso município? O nosso município é um município pobre. Ele se sustenta basicamente da pequena agricultura e da pequena pecuária, criação de animais, né? Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos atraindo investimentos aqui para o nosso ponto turístico, porque as pessoas que vierem de fora sempre deixam divisas aqui, dinheiro. Aqui na Bocaina, vamos dizer que tem 2 pontos turísticos, a barragem, né? E o turismo religioso na época dos festejos da nossa padroeira no final do ano. São 2 pontos turísticos, vamos dizer assim, né? A barragem ela já emprega pessoas do nosso município e a tendência é de aumentar esse número de geração de empregos, né? E o turismo religioso, sou devoto de Nossa Senhora da Conceição e faremos tudo para que a cada ano subsequente que vier seja um festejo maior do que o anterior. Então, com isso também movimentando, aquecendo a economia. Falando sobre a barragem, da última vez que eu conversei com o Guilherme, logo após o carnaval, questionei sobre a questão daquele projeto que já teve no passado, na época da gestão do pai dele, que por alguma razão parou, feito, se a memória não me entrar, pela Codevasf, né? Codevasf, que era o projeto de piscicultura. Tem algum em mente para este ano ainda de revitalizar novamente, já que a barragem está cheia, né? Esse período chuvoso trouxe a barragem, baixou um pouquinho, como sempre baixa durante um período, mas parece que ela voltou a subir. O que é que tem em mente sobre esse projeto da piscicultura? Ótimo, você tocou num ponto importantíssimo. Estamos vendo, o Guilherme Macedo inclusive está vendo também isso, já me passou. Estamos fazendo uma parceria público-privada, onde estamos atrás de investidores que possam utilizar aquele espaço de beneficiamento de peixe
e com isso incentivar a criação na própria barragem, né? Nas gaiolas. E estamos esperançosos que isso aconteça o mais rápido possível ainda esse ano. As conversas estão bem adiantadas com os empresários, com os investidores desse setor. E logo estaremos reiniciando as atividades ali naquele polo de beneficiamento pesqueiro. Prefeito, se eu me permite, eu vou fazer só um pequeno intervalo, já a gente continua. Eu quero tocar num ponto com o senhor, até o que eu conversei também com o prefeito, que é saber como é que anda a questão das... Eu tinha visto a informação, até questionei para o Guilherme, sobre a questão das terras raras aqui no nosso município de Bocaina. A gente vai para o intervalo, já a gente volta para a gente conversar sobre isso novamente. Só um instantinho, já a gente volta. Continuando a nossa conversa, a gente tinha parado anteriormente para a questão das terras raras. O que o senhor pode dizer relacionado à questão dessas terras raras, que tanto os Estados Unidos como a China, né, buscam esses investimentos no Brasil relacionados a terras raras, e Bocaina consta como um dos municípios, se eu não estou enganado, acho que são 14 municípios no Piauí, e Bocaina está dentro deles. Sobre as terras raras, o que você pode falar para a gente? Porque se tiver realmente esse investimento, vai ser muito bom para o nosso município, para a nossa economia dentro do município. Anderson, o que eu sei é muito pouco a respeito disso. Eu vi matérias jornalísticas falando que aqui no Vale do Sambito, no Vale do Guaribas, tem algumas cidades que foi detectado elementos de metais raros, né? Inclusive Bocaina, Sussuapara, Pimenteiras, mas são estudos que estão sendo feitos e nós temos pouco conhecimento ainda. O que temos é que foi detectado, mas não sabemos a quantidade nem o local exato. Isso realmente seria um investimento muito bom aqui no nosso município, porque com certeza iria movimentar bastante a economia local, com certeza empresas iriam se instalar e gerar emprego e renda no nosso município. Com certeza, a nossa torcida é que encontre aqui no nosso município, né? Perfeito, vamos falar um pouco, o senhor assumiu ontem, como é que vai ser a sua relação? A gestão tem vamos dizer assim, a maioria na Câmara Municipal, mas como é que será a sua relação com a Câmara Municipal e também relacionado à oposição na Câmara? Como é que será essa relação gestão com a Câmara Municipal, com os projetos? Porque tem a oposição e tem a situação. O senhor tem a maioria na situação, mas como é que será essa relação tanto com a base da sua gestão como a oposição? Anderson, eu tive o prazer e a honra de ser vereador por esse município por 2 mandatos, 2 legislaturas. Eu sei a importância do trabalho de um vereador. O vereador é a base de toda a política, de toda a cadeia. A base do prefeito, do governador, dos senadores, do presidente da República. Então, eu tenho o máximo de respeito e valorizo demais o trabalho dos vereadores. Então eu quero sentar, se não diariamente, mas semanalmente com os nossos vereadores. Quero ouvir, porque o vereador é que traz, ele é o elo de ligação do eleitor até nós, trazendo as dificuldades, os anseios, o que pode ser feito, o que pode ser melhorado. Então, esse diálogo, essa conversação com os vereadores, com os suplentes, ela será feita, já é feita pelo Guilherme e será feita por mim. Potencializarei nesse sentido. Tanto também com a oposição, tiver algum projeto da oposição, de interesse do município, como é que será essa relação também com os vereadores da oposição? Sim, a oposição ela tem que ser respeitada, até porque a oposição ela representa uma parcela da população. Isso. Entendeu? Então todos são habitantes, todos são os 9 que estão lá, juntamente com os suplentes, valorizando também os suplentes, eles representam uma parcela da nossa população. Então ela será ouvida por mim também, onde quero dialogar também com a oposição. Pois é, como eu estava destacando, tinha a questão que foi, da oposição na Câmara, que era justamente para saber como é que seria a relação, porque teve alguns projetos e tal, você já falou, que foi apresentado pelo
vereador Vanto, foi a questão da iluminação pública. O senhor já falou sobre isso, da iluminação pública, que já tem esse investimento que está previsto para acontecer agora, iluminar praticamente toda a cidade. Muito interessante. Então já se percebe que já tem uma espécie de consenso nesse quesito, né? Como é que o senhor avalia a questão, já falando em relação à Câmara, à base, à oposição, como é que o senhor avalia a questão local aqui no nosso município de Bocaina? Como é que o senhor avalia a política aqui no município de Bocaina? A situação, você faz parte, e a oposição. A nossa situação, ela é bem confortável. Falando aqui, eu, Guilherme Macedo, o doutor Erivelto e nossos vereadores, porque nós conhecemos as pessoas, nós conhecemos as extremidades do nosso município. O que são as extremidades, Anderson? As extremidades são as pessoas que moram na Coab, na Vila Crioula, nas mais distantes localidades, as pessoas que residem na periferia, nas partes mais distantes do nosso município, certo? Então nós temos esse diferencial, o nosso grupo, porque nós conhecemos, nós dialogamos, nós respeitamos essas pessoas. Diferentemente da oposição, líderes, sem querer generalizar lá, que eles só conhecem as principais pessoas das principais famílias do nosso município. Resumindo, eles só conhecem as pessoas que residem no perímetro urbano. Nas extremidades eles não conhecem. Então, pelo fato de não conhecer, eles não conhecem os seus anseios e as suas necessidades. E essa diferenciação, essa afinidade nós temos. Eu, Guilherme Macedo, o doutor Erivelto, porque nós conhecemos essas pessoas, convivemos com elas, não apenas no período eleitoral, mas quase diariamente. Então, com isso, creio eu e posso afirmar aqui que nós obtivemos êxito na eleição passada por esse diferencial. E pode ter certeza que nós potencializaremos isso, esse trabalho que é feito. O que deixa a oposição, com todo respeito, como falei, não são todos, não estou aqui generalizando, mas eles ficam além de nós, certo? Porque nós vamos em todos os pontos, em todas as pessoas, os chamados invisíveis para eles. O que são invisíveis para eles, nós conhecemos o nome, o sobrenome, até as crianças que não votam. Mas aí isso não impede justamente uma boa relação que for para o desenvolvimento do nosso município, né? Exatamente. Tem esses pontos, como a nível nacional, como se fosse esquerda e direita, vamos dizer assim. Tem aquelas alas mais, como eles costumam chamar, né, dos extremos, vamos dizer assim, né? Exato. O importante é que haja, que por mais que exista essa rivalidade, o nosso município seja o principal motivo de melhorias e tudo, que nada atrapalhe essa questão da gestão e principalmente do benefício à população. Não é rivalidade. Aqui... Não, eu digo rivalidade, mas é porque, vamos dizer assim, parafraseando, né? Certo. É uma forma de administrar, porque uma administração pública de uma cidade pequena não é só no papel e na caneta e nas leis. Ela tem o lado humanizado, o lado de estar próximo da população, certo? Então, eu estou falando aqui uma afinidade que o nosso grupo tem. Nós, juntamente com os nossos vereadores, que alguns líderes, a grande maioria lá da oposição, não tem, em relação, falando aqui de Bocaina. E com isso nós podemos trazer mais melhorias, porque nós sabemos quais são as dificuldades de cada um. Mas isso não nos impede de dialogarmos, de ouvirmos a oposição. Estou aberto a críticas, aqui não existe ditadura, estamos abertos a críticas, a ouvir o que for melhor para a nossa população, que nos traga com todo prazer, com toda humildade. Estamos aqui para ouvir a oposição e com isso, se for o melhor para a nossa população, consertarmos os nossos erros e corrigirmos e avançarmos. Então, para finalizar isso aqui, estou aberto ao diálogo, os meus ouvidos, os nossos ouvidos estão abertos para a oposição também. Que isso é sempre o benefício
o bem-estar da nossa população aqui no nosso município de Bocaina? Como falei, a oposição ela representa uma parcela da população. Independente da diferença, então ela sempre representa um pensamento, uma parcela que não concorda com o que está no momento. Independente do CPF daquele líder da oposição. Isso, exatamente, concordo também nessa forma, porque sem oposição não seria democracia. Ditadura, né? Então esse ponto é muito interessante, que é para esclarecer alguns pontos da sociedade, que sempre que tiver alguma demanda que seja em benefício, por mais que seja da oposição, se for em benefício da comunidade, não terá nenhum problema, nada contra. Vou falar aqui, a nossa política, eu gosto de falar de política, porque eu sou um político nato, acho que nasci gostando de política. A nossa política é uma política humanizada no sentido de ser humano, de amar as pessoas, de saber lidar com gente, trabalhar com gente, e no sentido de termos humildade, no sentido de querermos, de termos a vontade, o desejo de proporcionar, se não, pelo menos amenizar o sofrimento das pessoas e proporcionar o bem-estar delas. Por quê? Porque nós, o início de tudo, iniciamos com o amor, e nós amamos cada pessoa desse município. Eu amo as pessoas desse município. Quero até falar o que você não me perguntou, mas vou falar aqui. A minha ligação com Bocaina, ela vem aos meus 6 anos de idade, quando minha mãe fez uma promessa para Nossa Senhora da Conceição. Então eu ando para esse município aqui desde os meus 6 anos de idade, quer dizer, há 40 anos, certo? E aqui eu conheci a minha esposa, e aqui eu me fixei. Quiseram me descredenciar nas eleições passadas, pelo fato de eu não ter nascido na Bocaina, como se um forasteiro medisse o caráter de uma pessoa pelo fato dele não ter nascido nela, de ser forasteiro. Mas o que importa é que as pessoas me conhecem, e quem julga é o povo. E, para finalizar aqui, eu amo essa cidade, ando para cá, quero viver até os últimos dias da minha vida aqui. A minha vida é aqui eu me fixarei sob as bênçãos de Deus e de Nossa Senhora da Conceição. Prefeito, já que o senhor falou em política, eu tenho que perguntar, não sei o que é que o senhor vai me responder, né? Mas, como dever de ofício, esse ano tem eleição. Sim. É o posicionamento do prefeito em exercício? O nosso posicionamento, nós estamos aqui com a pré-candidatura do nosso irmão, do nosso querido doutor Erivelto, que foi prefeito dessa cidade. Uma pessoa humilde, carismática, que sente ele tem o poder, ele tem a capacidade de sentir a necessidade do próximo, certo? O doutor Erivelto é um irmão que a vida me deu, e ele tem isso que eu até me espelho nele. Por mais eu me espelho no doutor Erivelto, porque ele tem essa capacidade de ver o sofrimento e tentar resolver o sofrimento dos mais humildes. Ele é um pré-candidato a deputado, é o nosso pré-candidato do nosso grupo, meu, do doutor Guilherme, do Guilherme Macedo, dos nossos vereadores, de todo o grupo. Então ele é nosso pré-candidato a deputado estadual. E se tratando de outras chapas, nós debateremos no momento mais oportuno, mais à frente, porque o período eleitoral das convenções, acho que ela inicia-se final de julho, início de agosto. Sábado acaba a questão das mudanças de partido, das filiações. Já acaba no sábado, né? Sim. Dia 4 de abril, aí vai começar, vamos dizer assim, a pré-campanha, aí a campanha mesmo deve começar em agosto, mais ou menos. Exatamente. Falando, para a gente finalizar esse tema político, mas a gente sabe que o povo gosta, o povo só fala em questão, já falando mal termina as eleições deste ano, já estão se falando na próxima. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, eu diga aí o que você acha, tudo é na base da conversa. Por exemplo, o nosso governador foi eleito com vice-Temístocles, na sua reeleição mudou.
E assim, acho que nos últimos anos, algumas gestões sempre estão mudando o vice. O senhor foi eleito com o prefeito Guilherme como vice. O senhor está em exercício agora, e eleições em 28. Mesmo time, 28? O futuro nós entregamos a Deus. Eu tenho certeza que esse grupo aqui marchará junto por décadas, por muito tempo, sobre as bênçãos de Nossa Senhora. Eu não tenho a menor dúvida, porque nós temos confiança um no outro, acreditamos, não fazemos nada escondida, não mandamos recado por ninguém. O que nós temos que falar, nós conversamos entre nós, eu, Erivelto, o Guilherme, o doutor Macedo, nossos vereadores. Então, assim, é muito cedo para se falar nisso ainda, certo? Vamos trabalhar, vamos mostrar o melhor de nós, vamos trabalhar no sentido de não decepcionar as pessoas que acreditaram em nós. E tenho certeza, a certeza que tenho, com fé em Deus, é que esse grupo, ele está coeso, ele está junto, ele está unido como ferro e aço entrelaçado. E seguirá, como falei, por muito tempo. Prefeito, me veio aqui à mente, voltando a um determinado assunto, o senhor foi vereador por 2 mandatos, né? Algum projeto que o senhor tenha apresentado à época quando o senhor era vereador, que ou por alguma razão não tenha sido tocado para frente, ou não tenha sido votado, que agora que o senhor assumiu esse projeto possa vir voltar ao debate, ter algum projeto que ficou, que não teve alguma aprovação, algum sentido, ou até aqueles mesmos que foram aprovados, que por alguma razão não foi dado continuidade pela gestão à época e tudo, por alguma razão. Tem alguma coisa nesse sentido, algum projeto seu enquanto vereador? Temos sim, Anderson. Não projetos que não foram executados por má vontade, mas muitas vezes por falta de recursos, por falta de tempo, e que necessitaria também de outros órgãos estaduais. Vou citar um exemplo aqui. A questão da água de Bocaina, eu já enfrentarei já a partir da próxima semana. Como é que está o sistema de abastecimento aqui, já que muitos municípios do Piauí têm reclamado das águas do Piauí? Como é que está aqui em Bocaina? Eu sempre ouço, às vezes, ali e acolá, alguns comentários sobre esse problema do abastecimento da água aqui no nosso município. Eu não recordo o ano, mas quando estava exercendo o meu mandato de vereador, eu fiz uma reivindicação, uma solicitação junto, acho que na época ainda era a GESPISA, quanto à água de Bocaina, porque é uma água salobra, uma água que tem sal, tem calcário, isso traz problemas de saúde, pedras nos rins. A água não serve para o consumo humano, certo? Então, a água de Bocaina, ela é de uma qualidade ruim para se beber. Então, como foi privatizado e estamos pagando caro por essa água, então eu levarei essa reivindicação a Águas do Piauí, que faça a substituição desse poço, porque nós não suportamos mais beber essa água. As pessoas têm que pegar água na cachoeira, na Lagoa Grande, no curralinho, entendeu? Ou comprar água mineral para se poder beber. Então eu levarei essa demanda até as últimas instâncias, se for possível, até mesmo na justiça, para que eles perfurem outro poço em outro local que proporcione uma melhor água. Inclusive, próxima semana já vou pegar a amostra para fazer análise antes de levar essa reivindicação e mostrar a quantidade de sal, de outros componentes que tem que impossibilitam o consumo dela. Tem essa questão de ser um pouco mais salobra. Às vezes alguns interiores é melhor para o consumo do que a do próprio município de Bocaina. Sim, estou falando aqui do perímetro urbano, aqui em cima do morro, né? Tem essa questão. Essa era uma das reivindicações. Aí tem muitas outras que são obras que estamos conseguindo. Estamos conseguindo muita pavimentação paralelepípedo. Estamos conseguindo também construção de uma arena lá para a localidade Balseiro, uma areninha. Arena esportiva. O asfalto, o Guilherme Macedo conseguiu, estamos prestes a receber. A revitalização da nossa entrada. E também proporcionar uma melhor educação em todos os sentidos para os nossos jovens, para as nossas crianças,
uma assistência social para os mais humildes, para os mais necessitados, para os nossos idosos, cuidarmos mais das nossas crianças e adolescentes através do nosso serviço social. Então, são melhorias que têm que ser buscadas diariamente. E eu me dedicarei intensamente durante esse período de licença. Eu falei até com o meu sócio em Pix que ele continuasse as atividades, porque eu me dedicarei mais aqui à Bocaina. Certo? É uma coisa que eu faço por amor. Isso me dá prazer, vir à Bocaina e cuidar dela. Prefeito, me chegou algumas coisas aqui meio polêmicas. Não sei como é que será. Mas a primeira questionamento que chegou aqui para mim que tem a ver com o cemitério, nosso cemitério local. Eu até conversei com o prefeito à época. Realmente parece tem falta espaço lá já, né? Já teve algumas situações meio difíceis para algumas pessoas. O que é que tem em mente mesmo? O prefeito está negociando a questão de um terreno, só me engano, atrás, na época o Guilherme. O que é que o senhor pode falar sobre isso? É um ponto importantíssimo. Se você não tivesse puxado esse assunto, talvez não tivesse lembrado. Semana passada estivemos, eu e o Guilherme Macedo, já conseguimos uma área ao lado do cemitério, estamos conseguindo outra no sentido de ampliar. Ele, no caso, é atrás? Vai ser na lateral. Na lateral, no loteamento do nosso amigo Zé Nilton, tem uma área institucional, estamos vendo outra área. Então nós vamos ampliar o cemitério, é uma demanda importantíssima para o nosso município, onde possamos proporcionar aos nossos entes queridos que se foram um local digno para serem sepultados e que possamos transitar também nele. Então vamos ampliar logo nos próximos dias essa ampliação do cemitério. Outra é muito polêmica, eu não tenho informações, mais detalhes sobre isso. Eu fico até com receio de questionar, porque eu também precisaria ter o conhecimento de fato. Não sei se a pessoa está questionando aqui sobre algumas coisas relacionadas ao carnaval. Não sei até que ponto o senhor sabe de alguma coisa relacionada ao carnaval. O carnaval, ele iniciou-se em 2005, na gestão do Dr. Macedo, e a cada ano subsequente ela está sendo maior do que o ano anterior. É uma festa que traz receitas, que nós falamos, gera emprego, gera renda, e a nossa vontade, o nosso desejo, e trabalharemos para isso, é que cada ano subsequente seja maior a festa, mais organizada, e que o povo de Bocaina tanto aproveite no sentido da diversão, como no sentido de gerar receitas, gerar renda. A receita, de fato, tem um retorno mesmo, porque, opinião minha, eu vejo muitas dessas festas municipais, o gasto que é feito pelo poder público, apesar de ser emenda ou não, às vezes eu vejo que não tem aquele retorno realmente para o município, em matéria de arrecadação. Tem de fato mesmo esse retorno? É um retorno gigantesco, Anderson. Era para mim ter trazido a relação, inclusive o Guilherme me mostrou, no sentido de, se você pegar a quantidade de barraqueiros, as pessoas que vendem não apenas bebida, mas comida, tira-gosto, os nossos postos de gasolina, as pessoas que trabalham com os estacionamentos de veículos, aos ajudantes que vão limpar a área, certo? Aos organizadores que vão organizar, eletricistas, zeladores, as pessoas que vão capinar, que vão pintar. Então, gera-se uma receita gigante. A maior receita do nosso município anual. Mas essa receita fica no município mesmo? Porque, no caso, aí fomenta esses trabalhos informais, fomenta a economia com essas pessoas, com esses trabalhos, mas em relação ao município, por exemplo, na questão, no caso dos impostos municipais, que as pessoas adquirem, você compra uma coisa, tem o ISS municipal, o próprio ICMS, que também tem uma parte que vem para o município, o retorno para o município em termos de finanças? O retorno financeiro para a gestão pública é grande, porque tem o INSS, tem a questão das empresas que se instalam de bebidas aqui,
E tem a questão principal, que é o que nós mais focamos, não é nem no sentido de arrecadar, é no sentido de deixar o dinheiro aqui no nosso município, onde as pessoas que trabalham lá são bocainenses. A começar pelas pessoas que têm os estacionamentos ali ao redor, nas suas propriedades, os serventes, zeladores, eletricistas, donos de postos de combustível. Como falei, né, os que vendem os seus produtos são bocainenses. Então o dinheiro fica no município de Bocaina. Esse ponto nesse caso é muito positivo, porque quero aqui inclusive deixar os meus aplausos ao Dr. Macedo, que foi quem idealizou isso aqui. Quando todos falavam que era uma vaidade, que era só para se fazer uma festa, que o povo da Bocaina não ia curtir a festa. E com o passar, acho que no segundo ano, aí se mostrou os resultados, onde os bocainenses curtem aquela festa e trabalham e ganham seu dinheiro também naquela festa. É importante que sempre... Então, meus parabéns ao Dr. Macedo, que idealizou isso, teve uma visão futurista, né? De ver isso em 2005. O Guilherme tinha tocado na questão também do São João. Existe mesmo? Irá acontecer, sair esse São João na barragem? Nós estamos aprofundando aí a questão do São João, porque o município de Bocaina nós temos que focar também nos festejos do mês de dezembro, da nossa padroeira, Nossa Senhora da Conceição, e com isso nós temos que dar uma certa atenção também aos festejos do final do ano. Então, se fizermos o São João, vai ser de uma intensidade menor, mas sempre com o pensamento de trazer recursos para o nosso município, que as pessoas trabalhem, que ganhem o seu dinheiro durante essas festividades. E faremos sim, no São João, não sei o tamanho, nosso município é pobre, a arrecadação é pequena, faremos uma festa mediana, pequena, mas faremos sim. E guardaremos as energias e os recursos para a festa do final do ano, dos festejos, do nosso amado festejo de Bocaina e do carnaval. Os festejos. Carnaval eu já nunca fui fã, desde novo, nunca gostei muito de carnaval, não. Eu sou fã do festejo de Bocaina. Eu conheci a minha esposa aqui no festejo de Bocaina. Em 2001. Vai estar aí mais explicado. Pois, prefeito, eu agradeço a sua participação hoje aqui. Foi bom essa conversa, falar dos investimentos para o nosso município. Desejo sorte nesse período que você vai estar à frente do nosso município, que dê tudo certo, que tudo seja resolvido, os problemas que caso venha a surgir, ou caso os que tenham, que ocorra tudo perfeito para o bem do nosso município aqui. Anderson, eu quero pedir humildemente que todos me ajudem. É um momento de dedicação que eu me dedicarei. Então eu peço a ajuda de todos, não só da classe política, da população, que me ajude no sentido de dar sugestões, opiniões. Estarei aberto a ouvir todos, que eu possa trazer melhorias, e eu só sei se as pessoas trouxerem isso até mim. Andarei nas ruas, nas localidades, mas quero ouvir as pessoas. Peço, já pedi ao meu grupo que traga sugestões, que me ajudem, porque nem eu e nem ninguém consegue administrar só. Nenhum município, por menor que ele seja, certo? Não importa o tamanho, não se administra só. Então o que eu peço, já pedi resiliência, ajuda a Deus, a Nossa Senhora, que me ilumine meus passos, e peço também ao meu grupo político essa ajuda, que tenha um pouco de paciência, que as coisas não são fáceis, há dificuldades financeiras e tudo se resolve com recursos financeiros, sem falar burocracia, mas que nos dedicaremos. A nossa dedicação vai ser gigante. Então, é isso aí. Prefeito, falar em recursos, eu acompanho muito a política estadual, nacional principalmente. Existem estudos da Câmara, do Congresso Nacional, que a atual política econômica do país, no ritmo que vai, o Brasil vai colapsar próximo ano. É estudos do próprio Congresso Nacional, não é fulano que diz, não. É os estudos de técnicos do Congresso Nacional
que se continuar do jeito que vai a política econômica que está no país, o Brasil vai colapsar, vai faltar recursos. Você, juntamente com o prefeito Guilherme, vão estar no comando da gestão municipal. Caso essa política tenha continuidade no próximo ano, com as eleições deste ano, como é que será caso o Brasil entre em um colapso econômico? Isso são estudos de técnicos, não é a oposição que falou. Não, é estudos de técnicos do Congresso Nacional, tanto da Câmara como do Senado. E a gente pode, também a gente trabalha, você é um gestor, eu trabalho com comunicação, a gente se informa e a gente também percebe que a economia não está boa. Nós temos hoje no Brasil 80 milhões de pessoas inadimplentes. Não é porque a economia não está bem. Como é que o senhor pode falar, juntamente com, não sei se o senhor estará à frente no próximo ano, em 27, mas o senhor vai estar à frente juntamente com o prefeito. Como é que será caso essa política que está aí hoje venha a continuar? Nós estamos nos preparando, temos que nos planejarmos. Antes de executar, temos que planejar. Estamos nos planejando para dias fáceis, bons, não fáceis, dias bons, como dias difíceis, né? Então a crise, ela não é apenas no Brasil, é uma crise atravessando ela mesma. As nossas receitas caíram, a dificuldade por recurso é grande, o desemprego existe, a inflação existe, mas estamos, quando você faz com dedicação algo, Anderson, você consegue se sobressair. Então, uma coisa nós temos, coragem, determinação em atravessar as adversidades. Porque se nós trabalharmos apenas com o que é fácil, não existiria problema no mundo, não existiria gestor. Então, o gestor tem que estar preparado para, como diz o ditado, para o que der e vier. Então, vamos trabalhar no bom cenário como no mau cenário. E com isso, buscando fórmulas, mágica e fazendo, dialogando, é onde entra o diálogo, e eu tenho certeza que estamos preparados como gestores para qualquer cenário. Certo. Prefeito, agradeço a sua participação hoje. Os microfones da rádio estão abertos para mais qualquer consideração que o senhor queira fazer hoje nesse bate-papo, porque foi muito bom. A gente conversou sobre administração, o seu jeito de administrar, o seu estilo de fazer política, dos investimentos para o nosso município, um ponto que é sempre, vamos dizer assim, difícil, que é a questão do cemitério. O senhor já disse que tem a questão lá que está sendo resolvida, do terreno ao lado. Então os microfones estão abertos aí para as suas considerações finais. Anderson, eu quero aqui agradecer por esse momento aqui que eu pude levar a minha mensagem ao povo de Bocaina. Quero agradecer a Deus. Repito aqui que me dedicarei todos os dias com a maior intensidade possível nesse período em que eu assumi o mandato, durante a licença do Guilherme. E tenho certeza que tudo dará certo, porque nós temos determinação, temos boa vontade, temos amor e temos zelo pelo município de Bocaina. Então, eu sou um otimista nato e tenho certeza que tudo dará certo. E aproveitando aqui o microfone, quero deixar meus sentimentos, minhas condolências à família da Vera de Josino. Foi uma pessoa que eu conheci em vida, convivi com ela, com a família, uma pessoa iluminada por Deus, que Deus a receba no reino dos céus. Certo, perfeito. Muito obrigado pela sua participação. Os nossos microfones sempre estão abertos. Quando quiser qualquer notícia que seja boa para o nosso município, a gente está aqui à disposição para divulgar, levar essa mensagem para a população de Bocaina. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu muito obrigado. É isso aí, são 12 horas e 6 minutos. A gente vai para o intervalo, já a gente volta.